Elas eram rivais, mas um CEO milionário revela o segredo que transformou tudo. A cidade pulsava. Arranha-céus se erguiam como titãs de vidro e aço, refletindo as luzes de neon que iluminavam a noite. A atmosfera estava carregada de tensão. Clara e Juliana, duas mulheres extraordinárias, ambiciosas e mais do que talentosas, estavam no centro de uma batalha feroz pelo controle da Tecnova, a gigante da tecnologia que moldava o futuro. Ambas se viam não apenas como competidoras, mas como postos em um espetáculo dramático. Clara, com olhos determinados e uma mente afiada, carregava o peso do legado de sua mãe, a figura imponente que havia sido uma das fundadoras da empresa. Mas por trás da confiança, Clara lutava contra um turbilhão de inseguranças. "Você nunca será suficiente", ecoava a voz crítica em sua mente, enquanto ela revisava seus slides mais uma vez. Cada detalhe tinha que ser perfeito, cada palavra um tiro certeiro. E havia Juliana, ousada e magnética. Ela encantava todos ao seu redor, mas por trás desse sorriso brilhante havia um vício insidioso que a consumia. As noites eram longas e as garrafas se acumulavam. Ela sabia que precisava controlar isso, que não podia deixar que o demônio interno interferisse em sua ascensão. Durante as reuniões, suas mãos tremiam levemente. Mas ninguém notava. Todo mundo estava ocupado demais admirando seu charme. Até aquele momento. Até o CEO, Ricardo Toscano, entrar em cena com seu ar astuto e manipulador. Ele era uma lenda no mundo dos negócios, conhecido por suas jogadas implacáveis. Ricardo tinha um talento único para jogar com as emoções das pessoas. Quando ele revelou um segredo que ligava as famílias de Clara e Juliana, pequenos sussurros começavam a se espalhar como fogo em palha seca. O que poderia ser tão devastador para unir duas rivais numa história de traição? Enquanto a apresentação se aproximava, Clara se sentiu invadida por um misto de nervosismo e desejo. Seu coração acelera! Juliana, por sua vez, olhava para o convite com uma curiosidade inquietante. A atenção entre elas era palpável, cada uma a se preparar para o empurrão decisivo. Diante das luzes ofuscantes da sala de reuniões, ambas estavam prestes a expor não apenas números e gráficos, mas também o melhor e o pior de si mesmas. As referências ao passado reverberavam em suas mentes, como ecos de fantasmas que tentavam emergir à luz. A revelação de Ricardo poderia inclusão um mundo de dor ou uma oportunidade de redenção. Com cada segundo passando, a ansiedade aumentava. O que poderia estar por trás daquela fachada de rivalidade? Quando Clara... E logo todos saberão. Uma onda de pânico tomou conta dela. Como assim? O que estava prestes a ser exposto? O ciclo de violência emocional começava a girar de novo, enquanto Clara e Juliana se preparavam para o maior duelo de suas vidas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu o estômago revirar quando leu a mensagem anônima.
Seus pensamentos estavam um furacão e a sala em volta começou a se desvanecer. O que fizemos? O que será que sabem? A urgência daquela advertência a consumia como um fogo. Juliana, por sua vez, estava em seu próprio mundo, envolta em um misto de curiosidade e medo. A tensão entre elas atingia o pico, como um dilema prestes a explodir. As luzes da sala de reuniões se tornaram mais brilhantes, quase ofuscantes, enquanto os dois CEOs se preparavam para compartilhar suas visões. Clara tragou em seco, seu coração batendo como um tambor. Do outro lado da mesa, o olhar de Juliana era um misto de determinação e vulnerabilidade, como se ela também estivesse tentando esconder um segredo. Mas o que era? Clara não tinha certeza se conseguiria lidar com mais uma revelação. Então aconteceu. Ricardo Toscano, com aquele seu jeito manipulador, entrou na sala. Sua presença quase elétrica. Ele lançou um olhar profundo para ambas, como se pudesse sentir a sombra que pairava entre elas. Antes que alguém pudesse respirar, ele começou a falar. Seus lábios se movendo lentamente, mas as palavras soavam como um trovão. Tenho novidades que mudaram tudo, disse ele, um sorriso enigmático nos lábios. Vocês têm mais em comum do que imaginam. E com isso ele lançou uma pasta sobre a mesa. Clara observou, horrorizada, enquanto relatórios antigos começavam a se espalhar, revelando um vínculo familiar que ninguém esperava. Um relacionamento obscuro entre as duas famílias remontava a décadas atrás. Clara e Juliana, vocês são primas, ele revelou, sua voz ecoando na sala. Um choque passou pelo ar como um relâmpago. Clara ficou paralisada, o mundo ao seu redor desmoronando. Ela sentiu um nó na garganta, enquanto as imagens de festas familiares, emoções e histórias ocultas começaram a surgir em sua mente. Juliana, pálida, também parecia absorver a extensão da revelação. O murmúrio da sala se intensificou. Rostos conhecidos estavam em choque. Algumas pessoas cochichando entre si, outras olhando com espanto. Não pode ser! Clara gritou, a raiva e o medo ardendo dentro dela. Como você pode acreditar nisso? Mas Juliana, com os olhos arregalados, começou a montar as peças da história. Isso não pode ser! Você, minha mãe, as cartas! As palavras dela eram um sussurro, mas carregavam a força de um furacão. A sala estava repleta de murmúrios. Aquela revelação não apenas os unia como família, tornava o cenário de rivalidade uma grande tragédia familiar. E enquanto elas tentavam se recuperar do choque, a mensagem anônima voltava à mente de Clara. Um eco faminto do que ainda estava por vir. Seus segredos não estão seguros. O pânico a consumia. Os olhos de Juliana agora refletiam temor e traição. O ambiente pulsava com uma tensão insuportável. Uma disputa que antes parecia apenas sobre negócios se tornara uma batalha afetiva, onde segredos e Quem mais sabe disso? Clara perguntou, a voz trêmula. Só nós, por enquanto, Juliana murmurou, a confidencialidade se transformando em uma barreira entre as duas. Então, torcendo-se para enfrentar Ricardo, Clara sentiu o lugar à sua volta girar. Você fez isso de propósito, acusou. Toscano, com um meio sorriso, fez um gesto de desdém. Eu só trouxe à tona a verdade. O resto é com vocês. E assim, enquanto a sala se enchia de vozes confusas e olhares julgadores, Clara percebeu que o maior confronto estava apenas começando.
Que outros segredos poderiam estar escondidos? O que mais estavam prestes a descobrir que transformaria suas vidas para sempre? Clara sentiu seu coração acelerar enquanto a revelação de Ricardo ecoava pela sala. Primas! A palavra pairava no ar, pesada. As conversas sussurradas entre os colaboradores se tornaram um murmúrio ensurdecedor. Ela olhou para Juliana, analisando cada expressão em seu rosto. A confusão, o choque e, por fim, a raiva. Mas, antes que pudessem processar realmente o que isso significava, algo inesperado aconteceu. Uma porta no fundo da sala se abriu rapidamente e uma mulher entrou. Uma figura que ninguém esperava. Era a mãe de Clara, Helena, com um olhar sério e determinado. O que ela estava fazendo ali? Clara sabia que sua mãe estava aposentada, distante do jogo de poder que envolvia a Tecnova. Helena! Clara praticamente gritou, sua voz misturando surpresa e alívio. Mas a enfatização da presença de sua mãe não trouxe consolo. Helena caminhou até a mesa com passos firmes, ignorando os olhares perplexos ao seu redor. Ricardo! Disse a mulher, com o tom de autoridade que sempre a caracterizou. O que você fez? Toscano sorriu como um maestro em sua orquestra. Só revelei a verdade, Helena. Na verdade, você é a responsável por isso tudo. Se tivesse sido honesta desde o início, poderíamos ter evitado essa confrontação. Os olhos de Clara se arregalaram. A verdade? Que verdade? A sala se tornou um silêncio desconfortável, como se cada pessoa estivesse prendendo a respiração. Juliana estava imóvel, sem saber o que a nova reviravolta significava. O que mais estava oculto? Do que você está falando, mãe? Clara perguntou, sua voz falhando. E que ele quer dizer sobre você? Helena olhou para a filha. Seu olhar era uma mistura de dor e coragem. Porque eu fui forçada a esconder muitas coisas, Clara. Juliana, a sua prima. E eu. Nós temos muito mais em comum do que você imagina. Você sempre soube... Juliana interrompeu. Agora sua confiança estava vacilante. Você sabia que éramos familiares e não me contou? Eu não sabia, eu juro. Helena respondeu com fervor. Quando sua mãe morreu, ouvi tantas mentiras. Pessoas jogaram sombras sobre nossa família. Tentei proteger você, Clara. A emoção na voz dela se elevou, quase como um grito. A tensão na sala era palpável. O que estava acontecendo ali? O segredo se ampliava como uma espiral de conta-gotas. Uma tristeza reprimida emergindo. Clara sentiu seu estômago revirar novamente ao que mais se seguiria. Mas ali não era o fim. Uma terceira voz cortou o silêncio, familiar, mas intimidante. Um homem, Alexandre, o irmão de Helena, entrou na sala. Ele era um dos motivos pelo qual todos estavam ali. O homem que há anos se afastara da família e que sempre fora um outsider. Suas feições estavam carregadas de ressentimento e determinação. Vocês não sabem de tudo ainda, afirmou, a raiva transparecendo em seus olhos. A verdade vai desmoronar tudo o que vocês acreditam saber. E será muito mais chocante do que qualquer uma de vocês imagina. O eco de suas palavras reverberou na sala e a tensão disparou. Clara sentiu como se o chão tivesse sido retirado sob seus pés.
O que você quer dizer com isso? Seus segredos não estão seguros. Tudo precisa vir à tona, e eu estou aqui para garantir que isso aconteça, Alexandre declarou, levando a mão até o bolso. Clara observou-me, atenta, enquanto ele retirava um arquivo grosso. Isso vai acabar com todos vocês. O pânico se intensificou. O que mais poderia haver escondido entre aqueles potéis? A sala estava prestes a explodir com os segredos, que poderiam destruir tudo. Clara sentiu o frio percorrendo sua espinha. Agora não era só sobre rivalidade. Era sobre a vida que poderia mudar para sempre. O que ele sabia que poderia desmoronar as frágeis alianças que se formaram ali? O olhar de Juliana estava cheio de terror. E por um instante, Clara percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas seus próprios sentimentos. E enquanto Alexandre começava a abrir o arquivo, o que ainda estava por vir parecia mais ameaçador do que qualquer rivalidade. Enquanto Alexandre começava a abrir o arquivo, a tensão no ar era palpável. Clara mal conseguia respirar, seus pensamentos patinando entre o medo e a confusão. As páginas se desdobraram, uma após a outra, revelando fotos antigas, documentos e cartas amareladas. O que isso significa? A voz de Juliana tremia, seu olhar fixo na mesa. Alexandre não tinha pressa. Com um sorriso lento, ele começou a ler em voz alta. Reconhecimento da linhagem familiar. Testamento. Detalhes de uma herança escondida. As palavras ecoaram na sala como um sino, infundindo o momento com um peso sinistro. Clara e Juliana se entreolharam, cada uma tentando interpretar o que isso poderia significar. Herança? Clara repetiu, a incredulidade transparecendo em sua voz. Do que você está falando? Vocês foram separadas. Fiz um estudo sobre as famílias de vocês. Não só são primas. Mas a verdadeira riqueza, a Tecnova, não pertence apenas ao legado da sua mãe, Clara. Ela foi um dos pilares, sim, mas a empresa foi criada com a intenção de ser uma joint venture entre os dois lados. Alexandre fez uma pausa, como se estivesse permitindo que a revelação se assentasse. O murmúrio na sala se intensificou. Algumas pessoas começaram a cochichar, outras pareciam estar em total choque. Clara olhava para Juliana, cada vez mais confusa. Então, tudo isso? Pensou, seu coração acelerando de uma forma que não conseguia controlar. Mas antes que algo mais pudesse ser dito, do fundo da sala, uma mulher emergiu. Clara reconheceu aquela figura imediatamente. Era Ana, a irmã perdida e há muito tempo afastada de Helena. Sua presença era um misto de tristeza e poder. Clara viu ali a mulher que sempre soubera que tinha, mas nunca conhecera. O que você está fazendo aqui? Clara perguntou. A incredulidade misturada com a esperança em seu coração. A expressão de Ana era uma combinação de dor e determinação. Eu vim trazer a verdade, ela disse, com uma voz tão firme que desafiava a gravidade do momento. Não, não, isso não pode ser verdade. O que mais existe que não sabemos? Clara sentiu que a realidade começava a desmoronar. As palavras de Alexandre e a chegada de Ana se entrelaçaram em um emaranhado complicado de segredos. Ana avançou, o olhar fixo em suas irmãs. A verdade é muito mais sombria do que vocês imaginam. Durante anos, nossas famílias foram separadas para proteger um segredo que pode destruir tudo. Segredo? Juliana questionou, sua curiosidade agora substituindo o medo. As palavras de Ana capturaram.
O que você sabe? Oh, deixe-me explicar. Ana começou, cada palavra saindo com a gravidade de um anúncio. A verdadeira origem da Tecnova, os inimigos que vocês criaram. Tudo foi um plano de controle. Não é apenas rivalidade. É algo muito mais profundo. Algo que todos vocês estão prestes a descobrir. E se não agirmos rápido, será muito tarde. O ambiente ficou pesado. O que mais poderia haver? A sala estava cheia de sussurros, vozes tremendo sobre o que estava prestes a ocorrer. Em um movimento rápido, Ana ergueu o documento que Alexandre segurava. As cartas que sua mãe me enviou, Clara, tudo foi arquitetado para manter vocês longe da verdade. Há uma linha de herança que foi intencionalmente obscurecida. Não só a Tecnova, mas a Name que carrega a estabilidade. Tudo isso. E de repente, as luzes começaram a piscar. Um estrondo abafado ressoou pela sala e um dos arranha-céus ao fundo explodiu em uma nuvem de fumaça. O pânico tomou conta e as pessoas começaram a gritar em busca de segurança. Clara sentiu seu coração saltar em um ritmo frenético. O que está acontecendo? O caos se instalou. Enquanto a sala se tornava um frenesi de terror, os olhos de Clara voltaram a se fixar em Ana. O que mais você está escondendo? A voz dela estava quase gritando. Ana, no entanto, permanecia fixa. Como se estivesse esperando por este momento. Nosso passado, ele não está salvo, como pensávamos, disse Ana, sua expressão infundida com uma mistura de desespero e determinação. A verdade se revela, Clara, e não será nada agradável. Prepare-se, porque está apenas começando. Enquanto a sala se tornava um caos, com gritos e uma fumaça densa cobrindo tudo, Clara percebeu o maior drama. Não era a rivalidade com Juliana ou o segredo sobre a empresa. Era a revelação de que sua vida até aqui poderia ser apenas uma fachada. O verdadeiro confronto estava apenas começando. E a única certeza que ela tinha era que a verdade não poderia ser ignorada. O que mais iria emergir das sombras de seu passado? Enquanto Ana falava, o caos se desenrolava ao redor deles. As pessoas corriam em direção às saídas, gritos e confusão enchendo a sala. Clara mal conseguiu acompanhar as palavras. O que mais você está escondendo? O choque a mantinha presa. Era como se o mundo tivesse desacelerado. Ela sentiu suas mãos tremerem, o suor escorrendo pela testa. O tremor na voz de Juliana a puxou de volta à realidade. Ana, o que você quer dizer com segredos? Que mais pode haver? O desespero ecoava entre elas, olhou em volta, seu semblante tenso. É pior do que parece. O que ligou nossas famílias, o motivo do seu afastamento, dá uma razão para tudo isso. Clara engoliu em seco. Não havia como tudo isso ser real. A sala se tornava um emaranhado de vozes e sombras. Então, em um instante, uma explosão de luz e som cortou o ar. A porta dos fundos se abriu violentamente, revelando homens encapuzados armados. O pânico aumentou. As pessoas começaram a gritar. Fujam, é uma invasão! As vozes se misturavam, criando um clima de desespero. Clara mal teve tempo de processar a cena. Os homens entraram como sombras em movimento, forçando todos a ficarem em silêncio. Os rostos conhecidos se transformaram em máscaras de terror. Ninguém se mexe! Um dos homens gritou, sua voz grossa enviando arrepios pela sala. O pânico explodiu de novo, mas em um movimento rápido, apontou uma arma para Ana. Você! Vem aqui! Antes que alguém pudesse reagir, Ana avançou. O que você quer? Ela perguntou.
sua voz firme, mas Clara pôde ver o medo em seus olhos. Clara queria gritar, impedir, mas seu corpo parecia paralisado. O olhar de desespero entre mãe e filha diáfano, e algo nele revelou uma verdade que Clara não conseguia entender. O homem encapuzado simplesmente riu. Você sabe o que queremos, a verdade que guardou toda a sua vida. Se não ajudar, as consequências não serão boas. Você tem um papel a desempenhar. Ele apontou para Ana e só então Clara percebeu. Era como se tudo estivesse conectado. O passado e aquele momento aterrorizante. Eu não tenho nada a esconder. Ana gritou, a voz embargada, mas a maneira como a mão do homem tremia em sua arma fazia Clara perceber que ele não estava apenas ameaçando. Havia um cálculo sombrio em seu olhar. Clara se achou querendo entender mais, procurando qualquer pista no rosto de Ana. E então, em meio ao caos, Júlia avançou. Espere! Eu sei algo! E posso ajudar! Só não machuquem ela! A coragem da rival a surpreendeu, mas ao mesmo tempo, Clara sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Não faça isso, Juliana! Gritou, mas a rival já estava ali, enfrentando o homem. Ela é minha prima! Nós temos um legado que não sabemos nada. Me deixe ajudar. O olhar de Juliana queimava com uma determinação feroz. Clara olhou para sua rival e entendeu que por trás daquela exterioridade havia um fio de luz se formando. Mas naquele momento tenso, outro homem encapuzado saiu do corredor, circulando pelas mesas. O que ele carregava em suas mãos fez o coração de Clara parar. Um arquivo grosso, borlas, páginas amareladas saltando de dentro. Sim, sabemos sobre o que vocês guardaram, ele disse com um tom que falava de segredos enterrados e mentiras que estavam prestes a ser reveladas. As palavras atravessaram Clara como uma faca. Como um eco, ela lembrou-se da mensagem anônima. A verdade estava vindo à tona e uma sombra pairava sobre suas vidas, como um lobo prestes a atacar. O que mais havia naquela pasta? E a conexão que tanto tentaram evitar, ela estaria prestes a desmoronar. O olhar de Juliana para ela foi um misto de entendimento e pavor. Clara percebeu que a relação delas tinha mudado radicalmente. Do ódio à necessidade de sobreviver. A sala se tornava um campo de batalha. Mas então, antes que qualquer coisa pudesse se desenrolar, um grito cortou o ar como um trovão. Fogo! Fogo! Clara olhou por cima do ombro e viu fumaça se espalhando rapidamente. O edifício começava a tremer. Vamos! Precisamos sair daqui! Gritou Ana. Mas o pânico já havia tomado conta. O lugar estava prestes a desmoronar. Em um instante dramático de terror, Clara percebeu que a causa respirava dentro deles. É tudo uma armadilha. O pensamento a atingiu como um soco. O que eles eram realmente? Irmãs, primas? E agora? O que estava prestes a ser revelado duraria muito além daquele dia. A adrenalina pulava enquanto Clara tentava pensar. O que mais aconteceria naquela sala, onde segredos e mentiras se entrelaçavam? Ela queria respostas, mas a única certeza era que a batalha havia começado e eles estavam no centro de uma tempestade. Enquanto Ana falava, o caos se desenrolava ao redor deles. As pessoas corriam em direção às saídas. Gritos e confusão enchendo a sala. Clara mal conseguia respirar. Seus pensamentos patinando entre o medo e a confusão. O tremor na voz de Juliana a puxou de volta à realidade. Ana, o que você quer dizer com segredos? Que mais pode haver? O desespero ecoava entre elas.
Ana olhou em volta, seu semblante tenso. É pior do que parece. O que ligou nossas famílias? O motivo do seu afastamento? Há uma razão para tudo isso. Clara engoliu em seco. Não havia como tudo isso ser real. A sala se tornava um emaranhado de vozes e sombras. Então, em um instante, uma explosão de luz e som cortou o ar. A porta dos fundos se abriu violentamente, revelando homens encapuzados armados. O pânico aumentou. As pessoas começaram a gritar: "Fujam! É uma invasão!" As vozes se misturavam, criando um clima de desespero. Clara mal teve tempo de processar a cena. Os homens entraram como sombras em movimento, forçando todos a ficarem em silêncio. Os rostos conhecidos se transformaram em máscaras de terror. "Ninguém se mexe!" Um dos homens gritou, sua voz grossa, enviando arrepios pela sala. O pânico explodiu de novo, mas em um movimento rápido, ele apontou uma arma para Ana. "Você, vem aqui!" Antes que alguém pudesse reagir, Ana avançou. "O que você quer?" ela perguntou, sua voz firme, mas Clara pôde ver o medo em seus olhos. Clara queria gritar, impedir, mas seu corpo parecia paralisado. O olhar de desespero entre mãe e filha diáfano, e algo nele revelou uma verdade que Clara não conseguia entender. O homem encapuzado simplesmente riu. "Você sabe o que queremos. A verdade que guardou toda a sua vida. Se não ajudar, as consequências não serão boas. Você tem um papel a desempenhar." Para Ana. E só então Clara percebeu. Era como se tudo estivesse conectado. O passado e aquele momento aterrorizante. "Eu não tenho nada a esconder!" Ana gritou, a voz embargada. Mas a maneira como a mão do homem tremia em sua arma fazia Clara perceber que ele não estava apenas ameaçando. Havia um cálculo sombrio em seu olhar. Clara se achou, querendo entender mais, procurando qualquer pista no rosto de Ana. E então, em meio ao caos, Júlia avançou. "Espere! Eu sei algo! Eu posso ajudar! Só não machuquem ela!" A coragem da rival a surpreendeu, mas ao mesmo tempo, Clara sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. "Não faça isso, Juliana!" gritou, mas a rival já estava ali, enfrentando o homem. "Ela é minha prima. Nós temos um legado que não sabemos nada." "Me deixe ajudar." O olhar de Juliana queimava com uma determinação feroz. Clara olhou para sua rival e entendeu que por trás daquela exterioridade havia um fio de luz se formando. Mas naquele momento tenso, outro homem encapuzado saiu do corredor, circulando pelas mesas. O que ele carregava em suas mãos fez o coração de Clara parar. Um arquivo grosso, borlas, páginas amareladas saltando de dentro. "Sim, sabemos sobre o que vocês guardaram," ele disse, com um tom que falava de segredos enterrados e mentiras que estavam prestes a ser reveladas. As palavras atravessaram Clara como uma faca. Como um eco, ela lembrou-se da mensagem anônima. A verdade estava vindo à tona, e uma sombra pairava sobre suas vidas, como um lobo prestes a atacar. O que mais havia naquela pasta? E a conexão que tanto tentaram evitar estaria prestes a desmoronar? O olhar de Juliana para ela foi um misto de entendimento e pavor. Clara percebeu que a relação delas tinha mudado radicalmente. Do ódio à necessidade de sobreviver. A sala se tornava um campo de batalha. Mas então, antes que qualquer coisa pudesse se desenrolar, um grito cortou o ar como um trovão.
Fogo! Fogo! Clara olhou por cima do ombro e viu fumaça se espalhando rapidamente. O edifício começava a tremer. Vamos! Precisamos sair daqui! Gritou Ana, mas o pânico já havia tomado conta. O lugar estava prestes a desmoronar. Em um instante dramático de terror, Clara percebeu que a causa respirava dentro deles. É tudo uma armadilha! O pensamento a atingiu como um soco. O que eles eram realmente? Irmãs? Primas? E agora, o que estava prestes a ser revelado duraria muito além daquele dia. A adrenalina pulava enquanto Clara tentava pensar. O que mais aconteceria naquela sala, onde segredos e mentiras se entrelaçavam? Ela queria respostas, mas a única certeza era que a batalha havia começado e eles estavam no centro de uma tempestade. O súbito estrondo da porta de vidro quebrou o silêncio. E Clara apenas viu uma figura entrando, coberta de sangue e com uma expressão desesperada. Era Ricardo Toscano. Me ajudem! Ele gritou, a voz cheia de pânico. Todos ficaram paralisados, surpresos. O homem que parecia sempre ter controle, agora parecia uma presa. Eles estão vindo atrás de mim. Eles sabem o que eu fiz. As revelações estavam prestes a se desenrolar. A verdade sobre a Tecnova poderia ser muito mais sombria do que haviam imaginado. Enquanto o fogo se espalhava e os homens encapuzados movimentavam-se rapidamente, a sala tornava-se uma panela de pressão. E Clara percebeu. Talvez Ricardo não fosse o verdadeiro vilão, mas alguém que havia continuado um jogo muito maior do que todos eles podiam imaginar. Ricardo, que você sabe? A pergunta fluiu dos lábios de Clara, unindo todos em um só foco. O que ele estava escondendo? E quem eram realmente os inimigos? O olhar de Juliana era cortante, mas havia uma nova fragilidade. Ela não podia deixar que tudo acabasse ali, não sem saber mais. O caos estava apenas no começo. Enquanto Ana falava, o ar estava carregado de tensão. Mas a chegada de Ricardo Toscano mudaria tudo. Ele entrara apressado, os olhos arregalados de pânico, como se fosse uma presa perdida. Todos pararam, surpresos. Me ajudem! Gritou, e a urgência na sua voz cortou o silêncio abruptamente. Mas quem era ele realmente? Um manipulador astuto ou um homem desesperado? Você está em perigo, ele continuou, respirando ofegante. Eles sabem tudo, cada detalhe. Saibam que o jogo está longe de acabar e vocês têm que... Antes que pudesse terminar, uma explosão estourou ao longe e a sala tremeu. As luzes estavam piscando e o pânico se instalou novamente. Todos começaram a se agitar. Clara sentiu seu corpo em estado de alerta, o coração pulsando forte na boca. Então, tudo aconteceu tão rapidamente que foi difícil de entender. Um dos homens encapuzados, que até então parecia focado em Ana, imediatamente virou o olhar para Ricardo. Então você realmente está aqui? Disse o homem. Sua voz gélida, cortando a confusão. Você não deveria ter voltado. Clara congelou. O que você quer dizer com isso? Sua mente girava com a possibilidade. O que estava acontecendo? Ricardo não apenas era um CEO astuto. Havia algo muito mais profundo. Alguma conexão sombria que unia todos naquela sala.
Ricardo engoliu em seco. Suas feições se tornaram pálidas. Eles estão com o arquivo. Eles sabem sobre o que aconteceu no passado. Eles querem o que está em jogo. E isso envolve todas vocês. Sua frase pendia no ar, cheia de mistério. Que arquivo? Que passado? A voz de Juliana ressoava, perdida em meio ao caos. O olhar aflito dela agora se fixou em Ricardo, revelando uma nova camada de ligação entre eles. Clara se sentiu presa em um turbilhão. Então, um barulho ensurdecedor ecoou na sala. Os homens armados estavam se movimentando e as pessoas começaram a entrar em pânico, sentindo que a situação estava saindo do controle. Clara olhou para Juliana e o que viu fez seu sangue gelar. O rosto dela estava repleto de uma compreensão horrível. Ricardo, o que mais você não me contou? Perguntou Juliana, as palavras escapando como um grito. O homem parecia mais vulnerável agora, seu olhar balançando entre o receio e a necessidade de revelar a verdade. Juliana, a verdade é que sua mãe, ela sabia muito mais do que deixou transparecer. Havia razões políticas, financeiras, um acordo de família que saiu dos trios. Suas palavras tinham um peso palpável, cada sílaba perfurando a atmosfera já carregada. A sala agora estava em choque total. Clara sentiu uma onda de náusea. O que havia acontecido com suas vidas? Quantas mentiras temos vivido? Ela sussurrou, quase inaudível, mas suficiente para causar um novo murmúrio coletivo. Ricardo hesitou, como se as próximas palavras fossem uma bomba. Na verdade, quando eu fundei a Tecnova, com a sua mãe e a mãe de Juliana, havia um acordo secreto, uma herança conjunta que deveria ser mantida em segurança para que não caísse nas mãos erradas. Vocês duas são parte disso. Vocês são herdeiras. O que ele disse ecoou na sala como um trovão. A revelação passada como um filme em câmera lenta. Clara quase perdeu o equilíbrio, enquanto Juliana ficou paralisada, um misto de choque e incredulidade estampado no rosto. Como assim, herdeiras? O que você está insinuando, Ricardo? Justo quando estava começando a entender, outro ser surgiu diante delas, saindo do fundo da sala. Um homem que Clara reconhecia dos velhos álbuns de família. Sou eu quem deveria ter feito esse anúncio há muito tempo, disse ele, com um semblante grave. Era Alexandre, o irmão de Helena. E é hora de vocês saberem a verdade. Nossa família não é o que parece. Temos um passado emaranhado e ele está prestes a vir à tona de qualquer forma. As palavras de Alexandre cortaram o ar, como uma lâmina. Clara sentiu sua realidade virar do avesso. O que mais estava escondido sob as camadas das mentiras? E quem eram realmente aquelas pessoas que ela crençava conhecer? A única certeza que tinha, naquele momento caótico, era que nada seria como antes e que a verdadeira batalha estava apenas começando. Enquanto Alexandre falava, o ar se tornava ainda mais tenso. O que quer que ele tinha a dizer parecia crucial, mas a interrupção de Ricardo mudou tudo de forma tão abrupta que ninguém estava preparado. O homem estava pálido e tremia, quase perdido em meio ao tumulto que se formava. Eles estão vindo atrás de mim, Ricardo repetiu, sua voz falhando. Ele olhou ao redor, os olhos marcados pelo terror, e o resto da sala ficou em silêncio. O pânico pairava no ar. Você não sabe?
Eles conhecem seu passado. Os rostos de Clara e Juliana se encontraram em um instante. O que ele quer dizer com seu passado? Perguntou Juliana, a voz tensa. Ao mesmo tempo, Clara sentia um nó na garganta se formar. O peso das palavras de Ricardo começava a desmoronar sua segurança. Antes que alguém pudesse intervir, outro grito ecoou no ar. Saiam! Eles estão aqui! E no instante seguinte, a porta foi arrombada e uma figura entrou, um homem alto e robusto, armado. Seu olhar era uma mistura de raiva e determinação. Ao fundo, outros homens encapuzados começaram a invadir o ambiente. O que está acontecendo? Clara sussurrou, o coração disparado. Fuja! Rápido! Gritou Ricardo, de repente se transformando em um instinto de proteção. Mas o caos já começava a se instalar. O homem armado apontou a arma para o teto, disparando um tiro ensurdecedor. Sala se tornou uma verdadeira panela de pressão, onde todos começaram a correr em direções diferentes. O ar estava carregado de fumaça e gritos. Juliana, com os olhos arregalados de terror, segurou o braço de Clara. Precisamos sair! As duas correram juntas, mas Clara se virou um instante e viu Ricardo, totalmente perdido no pânico, sem saber para onde ir. O lado forte dele, o CEO astuto, havia se dissipado, revelando um homem comum lutando pela sobrevivência. Juliana. O que está acontecendo? Clara gritou, enquanto continuavam a avançar, o perigo ao redor as empurrando para a frente. Não sei. Talvez. It's a trap. O que Alexandre falou sobre o passado. Juliana começou, mas uma nova explosão cortou suas palavras. O chão tremeu sob seus pés e tudo ao redor parecia desabar. E foi então que tudo mudou. Ricardo, em sua desorientação, tropeçou e caiu, e dentro de sua jaqueta uma pasta escorregou para o chão. Clara hesitou. Algo naquele gesto parecia significativo. Ela percebeu que as palavras erradas, a pequena pista, poderiam ser a chave. Ricardo! Gritou, mas sua voz se perdeu na confusão. Antes que alguém pudesse chegar a ele, um segundo disparo soou. O homem armado guiara a pasta aí. Junto dela, um papel deslizou para fora. Isso é tudo o que vocês precisam saber, ele disse, apontando a arma para o grupo enquanto os outros homens bloqueavam as saídas. O papel voou e Clara, em um impulso, correu para pegá-lo. Ao estender a mão, seus dedos tocaram algo gelado. Era uma fotografia. O olhar dela congelou. A imagem trazia seus rostos, Clara e Juliana, de infância, sorrindo com suas mães em um piquenique ensolarado. Mas havia mais. Ao fundo, uma figura sombria se destacava. Um homem que Clara nunca tinha conhecido, mas que parecia central para o jogo que estava sendo jogado. Quem é ele? Clara sussurrou, repleta de horror. O que isso significa? Juliana olhou para a fotografia, a expressão se transformando de incredulidade para choque completo. Igual, isso é o meu pai. Mas ele nunca esteve com minha mãe nesse dia. A revelação atingiu como um golpe. Temos que sair agora, Ana gritou, puxando ambas para fora do alcance dos homens armados. As flores que antes perfumavam o ar agora eram apenas fumaça e desespero. O coração de Clara pulsava descontrolado. Ela se sentia como se estivesse assistindo a um filme de terror, com cada segundo parecendo arrastado. Mas enquanto corriam, o verdadeiro horror as alcançava. Outro homem apareceu na frente delas. Ele estava bem vestido, com um olhar calmo e calculado. Era Alexandre. Clara se agarrou com mais força a Juliana. O que você está fazendo aqui?
Perguntou a desconfiança denunciando sua voz. Eu sei o que tem em jogo, disse Alexandre com segurança. E mãe não gosta que segredo seja descoberto. As palavras reverberaram na mente de Clara, fazendo a conexão ressoar. Mãe, o que você escondeu de nós? A verdade se tornava um fio delicado e prestes a se quebrar. A obscuridade estava se juntando como um quebra-cabeça distorcido. Nada disso faz sentido, gritou Juliana. E o grito dela cortou a tensão como uma lâmina. Era a única certeza que ainda restava. Uma desesperada esperança de que a verdade pudesse manter a luz em meio à escuridão. O rosto de Alexandre era uma muralha de tranquilidade. Prepare-se! Vocês estão prestes a descobrir não só quem vocês são, mas também o que realmente aconteceu na noite em que tudo mudou. E com isso, ele virou-se, sumindo entre a fumaça, e Clara sentiu o gelo na espinha. O que mais estava prestes a ser revelado? Aquela verdade, tão próxima, parecia agora mais distante do que nunca. A verdadeira batalha estava apenas começando, e Clara não tinha ideia do que estava prestes a encontrar. Enquanto Alexandre falava, Clara sentia o impacto de cada palavra. A sala parecia girar como um carrossel de sombras e dúvidas. Juliana estava ao seu lado, os olhos arregalados, absorvendo a confusão. O que você quer dizer com isso? Disse ela, a voz trêmula, mas decidida. As palavras de Alexandre pareciam plenas de segredos e promessas. Vocês não conhecem a verdadeira história da Tecnova. O que aconteceu no passado, o que aconteceu com suas mães. Isso tudo é mais complicado do que podem imaginar. O ar estava pesado, a tensão crescente, à medida que a proteção começou a se desvanecer da sala. Clara podia sentir a adrenalina pulsando em suas veias. Era como se a verdade estivesse na borda de seus lábios, pronta para ser revelada. Suddenly, a explosão reverberou nas paredes, fazendo o chão tremer. Todos gritaram. Clara rapidamente se virou e, quando olhou, viu o homem armado entrando novamente, mas agora com uma expressão diferente. Cadê o arquivo? Onde está? Calma! Ricardo gritou, entre ofegos. Nós podemos resolver isso! Mas o homem não estava ouvindo. A fúria estava estampada em seu rosto. E antes que alguém pudesse se mover, ele disparou um tiro para o chão, provocando um estrondo ensurdecedor. E todos se agacharam, apavorados. O terror e a confusão tomaram conta novamente. Precisamos sair! Agora! Clara gritou, puxando Juliana e Ana para perto. Mas a sala estava em caos. Pessoas correndo em várias direções. As luzes do teto começaram a piscar, iluminando os rostos apavorados. E então, no meio desse caos, outro homem passou pela entrada. Não era qualquer um. Era Miguel, o pai de Clara, que todos acreditavam estar desaparecido há anos. Clara! Ele gritou, e o som da sua voz soou como um eco distante, mas tão familiar. Clara ficou paralisada. O que você está fazendo aqui? Eu sabia que o passado voltaria para me assombrar, ele disse, os olhos cheios de desespero. E vocês todas precisam saber a verdade. É sobre a herança. No que você está falando? O coração de Clara disparou e, por um momento, o caos ao redor parecia desvanecer. Os mesmos homens armados que antes a aterrorizavam, agora olhavam para Miguel com uma mistura de interesse e aversão. Me deixe explicar. Havia segredos e traições, e quem você pensava que era sua mãe, ela não era quem todos acreditavam. O que eu vou revelar agora vai mudar tudo! Miguel exclamou, seu tom grave capturando a atenção de todos na sala. O mundo pareceu parar. Clara olhou para Juliana. As duas estavam no meio de um turbilhão
que poderia ser o desmoronamento total de suas vidas. O que você quer dizer com isso? A voz de Clara tremia, sentindo o peso do momento. E no instante que Miguel abriu a boca para responder, um terceiro disparo soou. Uma mulher que ninguém notara antes, encapuzada, se lançou para dentro da sala. Chega! Ela gritou. Não deixem ele falar! Quem é você? Gritou Ana, olhando para a intrusa. O clima se tornara denso, como se um novo segredo estivesse prestes a ser revelado. A mulher tirou o capuz. Clara quase desmaiou. Era Helena, sua mãe, que todos acreditavam estar morta. Pare! Você não pode revelar isso! A voz dela vibrava com uma autoridade que ninguém ousou contestar. As emoções explodiram. Clara sentiu um nó na garganta. Como assim sua mãe estava ali, viva? O que aquilo significava? Ela havia sido a força por trás de tudo. O que mais haveria por trás de toda aquela mentira? Helena olhou diretamente para Clara. É hora de você saber a verdade sobre quem somos realmente. E sobre o que aconteceu naquela noite fatídica. O tempo parou. O choque se instalou. Clara sentiu seu mundo desmoronar ao perceber que tudo o que sabia poderia ser uma grande farsa. E quando Helena se preparou para falar, o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Uma única frase poderia ser a fagulha que acenderia a tempestade. É que vocês não só são primas. Vocês são, na verdade, irmãs. O ar estava denso de tensão. Clara mal conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Irmãs? O estalo da palavra ecoou como um tambor em sua cabeça. Os olhos de Juliana estavam cheios de confusão e terror, refletindo o turbilhão dentro delas. Helena, agora à frente de tudo, respirou fundo, como se o peso das mentiras finalmente pudesse ser liberado. Sim, Clara, desde sempre tentei proteger vocês. O que ocorreu no passado foi desencadeado por uma série de decisões que moldaram nossas vidas. Nós somos uma família que foi desfeita por segredos. As vozes ao redor tornaram-se um zunido distante, enquanto Clara tentava processar. Era muito para se portar. Por quê? Por que esconder isso de mim, de nós? A indignação ardia em sua voz. Eu tinha minhas razões. Nós, mulheres da família, sempre tivemos que lutar contra o que o mundo esperava de nós. E entre essas lutas, tudo mudou. Cada decisão levou a mais mentiras. Mas vocês não podem ser culpadas pelo que não conhecem. Disse Helena, seus olhos brilhando com lágrimas. O caos dos homens encapuzados, esquecidos por um instante. Ricardo estava ali, observando tudo com um semblante sombrio. Damas, agora não é o tempo para mágoas. Precisamos sair! Ele gritava, mas a verdade pairava ao redor deles como um fantasma. A bravura de respirar a verdade foi abalada pelo medo de ações não tomadas. Os homens armados avançaram, de novo, prontos para agir. Clara sentiu seu coração acelerar. A adrenalina percorria suas veias. Não! Não vamos permitir que mais coisas sejam destruídas! Ela gritou. Juliana, sentindo a conexão, tomou a mão de Clara. Era uma aliança inesperada, mas necessária. Unidas. Podemos superar isso, disse Juliana. O olhar agora decidido. Era um novo início. E as duas avançaram juntas, em direção à saída, com Helena e Ricardo a seguindo. A fumaça tornava tudo mais difícil, mas o fio da coragem acendia a esperança. O tumulto se desenrolou em uma dança frenética, enquanto saltaram para a liberdade.
Clara não hesitou quando a porta se abriu para o exterior. O ar fresco a golpeou como um balde de água fria. Agora que sabemos, precisamos encontrar a verdade completa. O que mais está escondido lá fora? Gritou Ricardo, enquanto todos se afastavam do prédio em chamas atrás deles. Pode ser que o arquivo tenha mais respostas, acrescentou Alexandre, sua voz preocupada, mas cheia de determinação. Precisamos recuperá-lo e descobrir de uma vez por todas. Clara olhou para Juliana em um entendimento silencioso. Agora, ligadas pelo sangue e pela luta, as luzes de emergência refletiam em suas faces, enquanto um novo plano se formava em suas mentes. Mas não era apenas sobre descobrir verdades, mas sim sobre reconstruir a conexão, o significado de família, mesmo em meio ao caos. E assim, juntas, elas se afastaram do edifício, enquanto a fumaça se erguia para o céu noturno, como um sinal das coisas que estavam prestes a mudar radicalmente. A batalha estava longe de acabar, mas agora Clara e Juliana enfrentariam tudo junto. E você, querido leitor, não pode deixar essa história sem um desfecho. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a difundir essas narrativas envolventes. E onde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final? Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos.